Ok, muito boa tarde, amados irmãos. Mais uma oportunidade da graça para nós estarmos aqui e vamos ter um tempo diariamente com a palavra de Deus, né? Vamos ter um tempo diariamente com a palavra de Deus, no horário de 10 horas da manhã, entre 5 a 10 minutos. Nós vamos estar tirando para compartilhar um pouco os pensamentos de Deus. E o nosso desejo é que nós possamos, fundamentar na palavra de Deus, tirar algumas dúvidas de alguns assuntos que vários irmãos têm dúvidas no dia a dia. Então nós estamos permitindo que alguns irmãos façam algumas perguntas que tenham dúvida, que pode ser a pergunta de muitos, para que nós possamos juntos abrir a palavra de Deus por 5 a 10 minutos. Será segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta. Será às 10 horas da manhã, ao vivo no Facebook. E também estará disponível no nosso site, porque nós vamos estar criando uma playlist para que nós possamos colocar disponível em nosso site também durante a semana, essas dúvidas, esse estudo de 5 a 10 minutos. Então seja bem-vindo. Hoje é a primeira que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, vai ter um tempo onde você pode também deixar uma pergunta, um assunto que você gostaria de ouvir sobre. Se eu não souber, com certeza irei estudar e para poder compartilhar com vocês, permitir que o Espírito Santo gere em nossos corações, no meu coração, uma convicção, e assim eu posso compartilhar com vocês. Amém? Então, segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 10 horas da manhã, será um tempo de 5 a 10 minutos, não mais do que isso. Aqui juntos ao vivo, pelo Facebook, no YouTube e também no nosso site ggwobrasil.org. Amém? Ok? Então hoje nós vamos falar um pouco rapidinho, sobre o nosso chamado, que cada um de nós tem um chamado da parte de Deus, E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, um versículo que todos nós conhecemos, está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus, Ele tem um chamamento para cada um de nós. E Ele nos move a caminhar na sua graça, e Ele provém tudo que necessitamos no chamado que nós temos. Ele usa o que Ele quer, Ele usa irmãos, irmãs, Ele usa, circunstâncias, para que nós possamos afinar ao chamado que Ele tem para nossas vidas. Mas Ele é fiel, E qual o principal foco nosso nesse momento é fazer o que está escrito em 2 Timóteo 2,15: procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada de que envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Cada um de nós temos um chamado da parte de Deus. Deus te chamou e me chamou para que nós possamos conhecer mais e mais da sua graça, conhecer mais e mais do seu amor incondicional. Talvez você não se lembre o dia como Deus te chamou, como você conheceu a graça de Deus, quando você nasceu de novo. Mas cada um de nós temos um testemunho do chamado de Deus. Em Lucas capítulo 5, tem o chamado de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, ele era um homem comum, um homem, que tinha um trabalho, era um pescador, era um perito do mar, Ele já teve várias vezes enfrentando circunstâncias difíceis no mar adentro, nas suas pescas, e teve um dia que ele pescou a noite toda e não pegou nada. E ele chegou, depois de uma noite toda sem pescar, chegou à borda do continente e ele encontrou Jesus. E Jesus subiu no barco de Pedro. E Jesus estava compartilhando a palavra de Deus. E logo depois Jesus pediu para Pedro afastar
né, com o barco e mandou Pedro jogar as redes. Mas agora pensa comigo, Pedro era um perito, um pescador que sabia que os peixes durante a noite eles vão para a superfície das águas procurar alimento, águas mais frescas, e aí é a hora da pescaria, aí é a hora de pescar. Mas assim que o dia começa, os peixes vão para as águas mais profundas e é mais difícil pescar. Então Pedro, ele falou, mas como assim pode lançar as redes? Nesse momento não deve ter peixe algum aqui. Mas sabe, Jesus disse, lançai a rede. E Pedro lançou a rede. E a rede estava prestes a arrebentar. Aquilo foi um testemunho gigante para Pedro, que ele disse logo, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe, Jesus disse para Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas, Pedro. A partir deste momento, você será um pescador de homens. E Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo. Sabe, amados irmãos, cada um de nós temos um chamado da parte de Deus. E Ele é fiel. E Ele é fiel. Muitas vezes não vamos entender todas as coisas. E vamos necessitar de algo que nos choca, para que nós possamos cair na realidade do chamamento que Deus tem para as nossas vidas. Então, precisamos conhecer mais da palavra de Deus. As dúvidas que nós temos sobre diversos assuntos, pode ser dúvida de várias pessoas. Por isso é tão importante nós darmos um tempo para que possamos aprender da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus, porque como está escrito em Romanos 10:17, o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então, assim, nós vamos, apresentar diante de Deus como aprovados, como quem maneja bem a palavra da verdade, que não se envergonha do seu Deus e do seu chamado. Sabe, talvez você tenha um chamado tão maravilhoso e você ainda, não desenvolveu dentro desse chamado que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós precisamos conhecer qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para que nós possamos, ser usados por Deus nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Fiel é o que nos chama. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, e Ele é fiel. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que nos chamou, aquele que é fiel, aquele que, nos conduz no plano que Ele tem para as nossas vidas, no chamado que Ele tem para as nossas vidas, quando nós respondemos positivamente a esse chamado, Ele há de completar a boa obra que iniciou em nossas vidas. Necessita simplesmente de fé, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Deus, Ele quer fazer algo profundo em nossas vidas, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Vamos aproveitar, vamos dar um tempo a Deus, vamos receber de Deus, vamos pensar com Deus, vamos buscar o nosso Deus, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Vamos pensar com Deus, vamos buscar a Deus e vamos ver e experimentar a fidelidade dele em nosso chamado, no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a estar conosco diariamente. Segunda-feira, terça-feira, de 10 a 10:10, 5 a 10 minutos. Na quarta, às 20 horas. Quinta e sexta, às 10 horas da manhã de novo. Domingo, a partir das 10h30 da manhã. Seja bem-vindo, está conosco. Será uma grande alegria poder compartilhar com você por alguns minutos diariamente durante esse tempo de pandemia. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus traz uma cobertura espiritual e física para cada um de nós em tempos difíceis, em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém?